Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Encerrado o primeiro turno das eleições 2022, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado elegeram 8 deputados federais e 9 deputados estaduais. A representatividade da região aumentou consideravelmente no Legislativo. São 2 deputados a mais na Câmara dos Deputados em Brasília e mais 3 na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Vamos conhecer os eleitos. Deputados federais: Ana Paula Junqueira, do PP, André Janones, do Avante, Dandara, do PT, Grace Elias, do Avante, Maurício do Vôlei, do PL, Wellington Prado, do PROS, Zé Silva, do Solidariedade, Zé Vitor, do PL. Deputados estaduais: Arnaldo Silva, do União Brasil, Bosco, do Cidadania, Cristiano Caporeso, do PL, Elismar Prado, do PROS, Lude Falcão, do Podemos, Leonídio Bolsas, do PSDB, Maria Clara Marra, do Democratas, Marli Ribeiro, do PSC e Raul Belém, do Cidadania. A partir de hoje, o Band Entrevista vai receber os novos deputados e deputadas de acordo com a agenda de cada um, para conhecer melhor os nossos representantes e falar dos desafios pelos próximos 4 anos. O nosso convidado de hoje, abrindo essa série de entrevistas, é o deputado estadual Leonídio Bolsas. Médico, professor, empresário, começou a vida pública como vereador em 1988 em Uberlândia e agora eleito para o 6º mandato de deputado estadual com 69.355 votos. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu acho que dispensa maiores apresentações, né? Obrigado, Magnete, obrigado, Vanessa. Um prazer aqui agradecer à Band. Em primeiro, agradecer a todos os telespectadores, aqueles que estão nos vendo aqui através da Band, pelos 69.355 votos que nós tivemos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sudoeste, em todas as regiões do estado. Quem participa da nossa conversa, da nossa entrevista, é a jornalista e apresentadora do Band Cidade, Vanessa Pires. Vanessa, mais uma vez um prazer estar contigo aqui. O prazer é todo meu em levar para você, telespectador, todas as informações agora, após o fim das eleições e os resultados que tivemos por aqui. Deputado, com mais essa vitória, mais essa eleição, o senhor vai para 24 anos dedicado ao Legislativo Mineiro. O que o senhor mais se orgulha de já ter feito na sua trajetória política e o que o senhor acredita que não pode faltar na sua biografia dentro da política mineira? Muito importante e realmente inovadora a sua pergunta. Em primeiro, o trabalho que nós fizemos pela educação, que fez com que Minas Gerais sempre estivesse em primeiro lugar na educação pública do Brasil. Nós sempre demos muito apoio às nossas escolas estaduais, sempre ajudando não só aos nossos professores no atendimento às suas demandas, como também fazendo com que as escolas públicas pudessem ter a atenção devida. Tem muito a fazer, mas sempre houve o nosso reconhecimento pelo trabalho das escolas fazem na nossa sociedade. Tem também que me orgulhar do avanço que nós tivemos nos últimos anos de restabelecer o equilíbrio fiscal no nosso estado, que nós demos uma grande contribuição para o governador Zema, que isso era uma necessidade que o nosso estado, aí, junto com o Rio Grande do Sul e também com o Rio de Janeiro, eram tidos como os estados em pior condição fiscal e que nós nos orgulhamos de ter agora, nesse mandato, ter conseguido ajudar no reequilíbrio do estado de Minas Gerais, que voltou a pagar novamente servidores em dia, passou a poder fazer investimentos. E me orgulho também do nosso trabalho na questão aqui é uma questão até mais regional, não é mais só de estado, em ter ajudado o nosso IPSENG aqui no Triângulo Mineiro a dar, isso era uma luta desde o nosso primeiro mandato, que o servidor estadual não tinha atenção devida para a sua saúde, tinha que... Olha, eu vou contar aqui para vocês que as pessoas tinham que recorrer a nós, deputados, para uma simples cirurgia em Belo Horizonte, porque não tinham convênios. Lá no início do meu primeiro mandato, não existia convênio com nenhum hospital aqui da nossa região. Hoje, as clínicas, os hospitais, todos brigam pelos convênios com o IPSENG.
tamanha diferenciação com que nós pudemos dar para que o servidor pudesse ter um bom atendimento. Um sonho que não pode faltar na biografia do senhor. O senhor está esquecendo de me responder. Eu tenho um sonho, diminuir, esse nós vamos lutar. Eu tenho um projeto que eu guardo há muitos anos, tive uma conversa já com o governador, que eu não quero aqui adiantá-lo, mas um projeto que eu vou dar uma dica apenas. Uma dicasinha. É um projeto para nós diminuirmos as desigualdades entre as várias regiões do estado. Nós temos aqui um projeto que eu vou dar uma dica, que é um projeto que cuida de fazer parceria entre os municípios com o aval do Estado, que seria um projeto da criação das cidades gêmeas, as cidades irmãs, onde nós teríamos uma maior participação de uma cidade rica com uma cidade mais pobre, para elas atuarem em conjunto na resolução de problemas. Esse é um projeto antigo nosso, que ele não podia ser viabilizado porque o Estado não tinha condições de fazer investimento. E agora, como o Estado pode premiar essas cidades que vão estar colaborando para uma menor disparidade, um menor contraste. Veja você que nós temos cidades altamente desenvolvidas, como a cidade de Uberlândia, como outras cidades até do Triângulo Mineiro, e temos cidades em condições muito ruins de IDH, de desenvolvimento humano no nosso estado. Então, eu acho que isso não é nem só um sonho meu, é um sonho meu, ele sempre foi, que é tornar Minas um estado mais igual, menos... A gente fala que Minas são muitas, né? Tem a Minas mais paulista, que é o sul de Minas, a Minas Triângulo, que é um Goiás apaulistado, temos o norte de Minas, que é mais nordestino, o Juiz de Fora, que é carioca, e tem a região central, Belo Horizonte, com as cidades da Inconfidência, né? A cidade de Sabará, Mariana, Ouro Preto, que são mais mineiras de base, o Vale do Aço, mas nós queremos que elas se tornem mais iguais, pelo menos no atendimento do governo. Aproveitando o assunto da questão econômica, deputado, a gente tem, infelizmente, ainda muitas pessoas desempregadas, as pessoas estão precisando de qualificação para entrar no mercado e muitas enfrentam dificuldades. O que o senhor pretende fazer para continuar, então, já que tem essas propostas, ajudando essas pessoas, direcionando essas pessoas para que diminua um pouco essa questão da falta do desemprego, né, na região toda? Na verdade, você tocou num assunto muito importante, que é a questão dos investimentos a serem realizados. Porque o que nós temos que fazer para melhorar a questão do emprego, e Minas até avançou nesse sentido, primeiro é a confiança que o governo tem que ter. Os investidores apenas investem, os empresários, num estado onde tenha condições de ter um governo que mereça realmente confiança, que tenha uma Assembleia Legislativa que dê amparo também legal àquilo que precisa ser realizado no estado. Então, Minas, com o passar desses últimos anos, ela readquiriu a confiança. Nós recebemos aí muitos investimentos grandes no estado. Isso melhora a nossa condição de empregabilidade. E outra questão, questão da educação. Esta é uma questão que nós temos que enfrentar de frente. Todo mundo fala na educação, 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 mas esquece que durante a Covid, a educação pública passou por situação muito grave, e eu tenho estado conversando com diretoras de escolas, com especialistas da educação, e nós temos aí crianças de 4º e 5º ano não sabendo ler e escrever, devido às condições perversas que enfrentamos durante a pandemia. Essa é uma questão que deverá ser enfrentada pelo novo secretário de Estado da Educação, e que o governador Zema terá que abrir muito os olhos para isso. E eu tenho alertado, inclusive, o governo sobre isso. Se Minas quiser sair na frente, ele não pode, o Estado, o governo, nós, enquanto deputados, a Assembleia, não podemos esquecer desse resultado da pandemia que ainda não foi enfrentado. Nós temos aí um déficit educacional que talvez seja um dos principais assuntos a serem enfrentados pelo governo.
O senhor falando da educação estadual, né, e sendo um empresário do ramo, dedicou toda a vida à educação, eu gostaria de saber do senhor ainda nessa valorização, como é que fica a situação dos servidores, né, porque a gente tem acompanhado a questão do piso nacional dos professores e é recorrente no estado de Minas, até em função dos últimos 4 anos, a forma que o estado foi entregue à atual gestão Zema, né, greves com constância também na rede estadual de ensino. Como é que o senhor vê a questão da valorização do servidor da educação? Eu acho que a partir do momento em que nós tivemos um reequilíbrio, encontramos o reequilíbrio das contas do Estado, já é o momento realmente do governo agora enfrentar a questão da melhoria das condições de trabalho e de remuneração do servidor. Não tem dúvida disso. No momento que o governador se preocupou e o governo, num primeiro instante, em colocar as coisas em ordem, ou seja, pagar em dia, pagar também não só a remuneração mensal em dia, mas o 13º em dia. Veja que eu já enfrentei governos que pagaram o 13º dividido em 8 parcelas, estava quase que na hora de receber o 13º, estavam recebendo ainda o 13º do ano anterior. Então houve um avanço. Agora que se o governo realmente continuar melhorando a sua arrecadação e tendo um melhor resultado fiscal, não tenha dúvida que ele terá também que contemplar os servidores públicos, não só da educação, como da segurança e também da área da saúde e outras áreas, melhorando inclusive a expectativa daqueles que ingressam também no serviço público, que aquelas pessoas que têm uma educação boa, uma vontade de uma vocação pública, possam se interessar realmente em estar no serviço público. O senhor falou agora sobre saúde, agora há pouco sobre a pandemia, né, que acabou afetando em muitos setores. O que tem previsto, né, uma vez que a pandemia atrasou muitas cirurgias que foram canceladas, adiadas, então existe sim filas de cirurgias eletivas, muitas pessoas que estão precisando e estão enfrentando essa demora, filas também no pronto-socorro, a gente vive isso todos os dias e telespectadores que trazem essa questão para nós. O que o senhor prevê para poder amparar esse público, principalmente diante da pandemia, que veio a prejudicar muito a questão da saúde? É uma realidade, eu disse aqui do resultado da pandemia que trouxe para a educação e agora para a saúde, que você já adiantou. Nós estamos sendo muito demandados, procurados por pessoas que estão nas filas precisando de uma cirurgia para questões emergenciais, como ontem mesmo uma pessoa me procurou, uma senhora com câncer de pâncreas, que é uma cirurgia necessária, de urgência, e que ela está enfrentando uma fila. Então já é uma questão de vida. Eu acho que o governo do Estado, vai ter que, já que ele não tem, inclusive, hospitais por todo o Estado, ele atua mediante participação muito com os municípios, ele deverá ampliar o seu trabalho com as prefeituras, no sentido de aumentar a velocidade, talvez eu faria, inclusive, junto com as prefeituras, procurando um repasse de recursos para que essas cirurgias pudessem ser feitas naqueles locais onde tem hospitais que tenham condições de nós realmente avançarmos nesse processo. É uma realidade que dói muito, porque nós estamos falando de vida. Então, é uma questão a ser enfrentada. E como o senhor disse aqui, né, na nossa conversa anterior, são várias Minas Gerais, né? O senhor, uma vez eleito, representante aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, mas o senhor é o deputado dos mineiros, o senhor está trabalhando para todos os mineiros. A nossa região agora com a representatividade muito maior, são 9 deputados, e aí é onde eu quero chegar. Como direcionar essa força de trabalho, essa força do Triângulo lá na Assembleia, aqui para a região? Como dosar qual região precisa mais de apoio? Eu sou deputado da região X, eu vou direcionar forças e recursos para cá. Não, eu sou lá do norte de Minas. Como é que funciona, né, essa divisão, se é que a gente pode falar, esse direcionamento de forças, vamos melhor colocar? Na verdade, aquele direcionamento através de emendas parlamentares, o deputado tem a tranquilidade, tem a possibilidade de colocar aqueles recursos nas suas nas regiões e nos municípios que ele representa. Nós, como temos aí vários mandatos, nós temos uma base eleitoral
aqui em Uberlândia, no Triângulo, Alto Paranaíba, e temos regiões outras do estado que confiam no nosso trabalho também, municípios que colocaram aí, eu tenho município no norte de Minas, por exemplo, que colocou 54% dos seus votos válidos votaram em Leonídio Bolsas, entendeu? Então, pelo trabalho, o apoio que nós sempre demos também a outras localidades. Mas eu acredito que nós temos ações que são regionais. Isso nós estamos falando, então, de emenda. Agora, nós temos posições que são do governo, são governamentais. É o trabalho, enquanto uma bancada do Triângulo e Alto Paranaíba, que vai colocar as suas prioridades, levar ao governo na questão da saúde, é isso, da educação, da nossa questão da duplicação da BR-365, da melhoria da BR-452, que liga Uberlândia a Araxá, que está em posições, está com uma situação crítica, como nós fizemos a melhora. Na última entrevista que nós viemos aqui, nós falamos da Uberlândia Prata, que se tornou uma realidade. Exatamente. Então, são avanços que nós vamos conseguindo. Nós falamos, por exemplo, da Romaria da 365 até Abadia dos Dourados, que também o povo está batendo palmas, porque foi algo que nós conseguimos junto ao governador Zema, no Acordo da Vale, que se tornou uma realidade. Então, nós vamos avançar agora na questão da 365, e também da 452, porque isso tudo significa uma questão de logística bem atendida, que vai fazer com que venham mais empresas, se interessem em investir, porque nós temos uma boa infraestrutura. Mas isso, Bagnete e Vanessa, nós temos que fazer esse trabalho, então, de atendimento daquilo que é prioridade do Estado. Dentro da saúde, nós temos aí um projeto de 6 hospitais regionais novos, que é justamente para ajudar o governo a enfrentar essa questão da saúde no Estado. Deputado, eu vou convidar o senhor para a gente fazer um breve intervalo. O senhor está falando de ações de governo. Na volta, vamos falar dessa relação governador e Assembleia Legislativa. Band entrevista de hoje, recebendo o deputado estadual Leonídio Bolsas, reeleito para o 6º mandato. Não saia daí, voltamos já. Tem muita oferta boa te esperando no fim de semana imperdível do Bahamas. Óleo de soja ABC 6,79, biscoito recheado Visconti 1,79, filé de tilápia Souza Fish 500 gramas 17,90, paleta suína Frial 11,98 kg, Guaraná Mineiro 1,5 litro 3,39, Heineken 350 ml 4,18, kit lâmpada LED Avante 7 watts com 3 unidades 8,99. Olha a economia aí! Fim de semana é no Bahamas. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Melhorar a vida das pessoas. De todas as idades. Esse é o desafio da Prefeitura de Uberlândia, que fez a Praça da Juventude e a Estação e inovou com as aulas de robótica e o UDLab para quem ainda tem muito a fazer. E fez também a Casa Dia, condomínio do idoso, e está construindo o 5º CEAI aqui no Morumbi, com respeito a quem já fez tanto. Não é, dona Ney? Verdade. Vai ficar muito bom, né? Ai, muito ótimo. Uhum. Tem a minha filha que vai para o Estação Juventude e a minha mãe que adora o SEAI. É muito bom ter tudo isso aqui pra gente. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Sabe aquele hambúrguer artesanal, macio, suculento? É na Deli Burger. Deli é delícia e Deli é delivery. Chega quentinho na sua casa. Peça pelo WhatsApp ou pelo iFood. Deli Burger, sabor sem comparação. Achei que era você querendo eu na sua, mas vi que era você fora da minha. E só deu eu tentando consertar o estrago, eu mandando alguns áudios picados. Teve eu te amo, falta choro e tudo, ouvi o meu sofrimento por mais de um minuto. E só deu eu.
Ofertas quentinhas, Supermercado Bom Preço, o lugar de fazer economia. Suíno cerrado, R$10,99 o quilo. Pernil sem osso, R$12,99 o quilo. Lombo e costelinha, R$15,99 o quilo. Acém músculo dianteiro, R$22,99 o quilo. Barriguinha suína, R$15,99 o quilo. Paletão e patinho, R$28,99 o quilo. Miúdos para feijoada, R$9,90 o quilo. Cerveja Skol Lata, 350ml, pack com 18 unidades, só R$50,22. Nessa oferta, a unidade sai por apenas R$2,79. Supermercado Bom Preço, no coração, no bairro Morumbi. Domingo, no quarto prêmio, tem apartamento no valor de R$200 mil, mais um Hyundai Creta no primeiro, segundo e terceiro prêmios, uma Moto Bros 160 em cada. E no quarto prêmio, um apartamento no valor de R$200 mil, mais um Creta na garagem, mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Band de Entrevista de volta, hoje recebendo o deputado estadual Leonídio Bolsas, reeleito pela 6ª vez. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso Band de Entrevista, o senhor que já é de casa. O senhor falava de ações de governo, né? Acompanhamos aí nos últimos 4 anos da gestão Romeu Zema essa dificuldade em lidar aí com a Assembleia Legislativa. Não tinha, de fato, uma base de apoio formada, então era bem a negociação homem a homem, homem a mulher ali na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor prevê agora esses próximos 4 anos? Governo, Assembleia Legislativa. Eu acho que a tendência é de melhorar o relacionamento. Eu não diria que o relacionamento foi tão ruim como se alguns dizem, porque na maioria das vezes o governo teve todos os seus projetos aprovados. Nós tivemos alguns aí que estão parados, como o regime fiscal, que nós temos que restabelecer um momento de votar esse projeto, mas nós temos vários avanços, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, tudo discutido com os líderes da Assembleia, com o governo, ou seja, os projetos realmente importantes, eles foram todos aprovados na Assembleia, com as modificações colocadas pela Assembleia, até porque a Assembleia, ela ouve toda a sociedade. Então, quando ela vai discutir a reforma da Previdência, não é um projeto que vem do governo pronto e acabado. A Assembleia ouve. Por isso que existe a Assembleia, senão não precisava nem de Câmara de Vereadores, nem de Assembleia, nem de Congresso, se tivesse alguém que soubesse a resposta sozinho para tudo. Mas numa democracia, o poder legislativo, ele sofre pressão da sociedade, de um lado, de um segmento, de outro, e ele vai fazendo a montagem daquilo que é a pacificação de toda a sociedade. O papel do parlamento, que é o papel do parlamento, falar, ouvir mais do que falar e agir. Eu acredito que o governador Zema avançou muito. Também não poderia ser diferente, já que ele chegou no primeiro mandato sem nenhuma experiência parlamentar, nunca passou por um órgão de governo, e ele também passou a entender isso, a importância do parlamento, sempre tratou a Assembleia com respeito, isso não tem dúvida nenhuma, mas houve alguns momentos difíceis. E também por parte da Assembleia, aquela chamada base na Assembleia, ela nunca se contentou em apenas fazer a votação e discussão de projetos. Ela sempre ousou e quis, e era normal, que ela tivesse uma presença maior no Executivo, na discussão de propostas do Executivo, coisa que o Executivo não via como uma coisa normal. E hoje eu acho que as coisas avançaram, o governo entende que esse é o papel da Assembleia e acho que as coisas vão andar muito melhor daqui para frente. Ainda falando sobre a questão de relacionamento, mas agora com o seu público eleitor, com a população que te elegeu, nós temos, o senhor tem mais de 24 anos, né, de carreira política, e de lá para cá já passou por várias formas de ter um contato com o seu público eleitor, para dar um feedback para eles, né, uma satisfação do trabalho, até para ouvi-los, para saber do que cada um precisa, já que o senhor é o representante do povo, né? E agora nós temos as redes sociais. Ou seja, eu gostaria de saber se esse contato das redes sociais, que às vezes te deixa um contato mais direto com o público, aumenta inclusive a cobrança. Sem dúvida nenhuma, esse também é algo que mudou bastante e mudou para melhor. Porque nós temos uma participação muito grande nas redes sociais, ouvimos muito. E eu acho que é mais importante para a gente saber se está agindo certo e errado, é o resultado eleitoral.
Eu venho nas últimas eleições de 2014, 18 e agora 22, aumentado sempre a minha votação. Não é à toa que nós aumentamos aí agora 30% a nossa votação em relação a 2018. Em 2018, em relação a 2014, também aumentamos no momento em que grande parte dos deputados diminuíram a sua votação, porque era um momento novo, veio um avalanche de uma nova realidade em 2018 e nós conseguimos aumentar a nossa votação em 25% em quase 30% naquela ocasião. E agora aumentamos mais 30%. Isso pelo menos nos dá uma certa tranquilidade, saber que nós estamos trabalhando de acordo com a vontade da população, porque senão a nossa votação teria que diminuir e não aumentar. Então, eu quero até de novo agradecer aqui, aproveitando a sua pergunta, o povo de Minas Gerais, a comunidade, por esse apoio que tem nos dado, porque quando você fala, eu tenho 24 anos de vida pública no Estado, mas fui vice-prefeito de Uberlândia, fui presidente da Câmara, né, vereador aqui em Uberlândia, então nós temos uma vida de muitos anos e assim, eu me sinto que esse investimento que o povo faz no deputado Leonídio Bolsas é um investimento que realmente não pode ser julgado fora. Por quê? Porque eles fizeram esse investimento. Isso é a mesma coisa de quem faz uma escola. Eles me deram a oportunidade de aprender, de saber trabalhar na vida pública. Então, eu sou a pessoa que eu faço isso. Eu considero a vida pública uma missão. Então, se eles me colocam para percorrer um caminho, para estar à frente de uma missão e investiram esses anos todos em mim, é como se pegasse a pessoa que eles investiram para fazer uma escola e depois não usassem essa pessoa que fez esse investimento. Então, eu me sinto assim, contemplado com esse apoio popular, o apoio dessa credibilidade que as pessoas têm em mim e me sinto feliz e honrado, mais do que feliz, eu me sinto honrado de representar a população de Minas Gerais no Parlamento, na Assembleia Legislativa. Deputado, agora a nossa conversa já passou, né? Falando um pouquinho do deputado, da figura do deputado ali no dia a dia, essa carreira, né, que o senhor tem na vida pública. Falamos de economia, falamos de educação, falamos de saúde, infraestrutura. Agora eu quero saber do senhor o seguinte, o que é imprescindível, então, já a partir de agora, 1º de janeiro de 2023, para o novo governo de Minas Gerais? Imprescindível que ele realmente, além de ver toda a realidade econômica, que tudo passa realmente pela economia, dos melhores índices de empregabilidade, dos investimentos, mas que o governo possa estar com os ouvidos mais abertos para aquilo que mais afeta a população no seu dia a dia, que é justamente essa questão que vocês já disseram aqui do emprego, a questão da educação e a questão da saúde, que é a vida. Essa tem que ser enfrentada já de imediato, mesmo porque o governo não será novo, né? Um governo que já está, nós também já estamos com o nosso mandato em funcionamento, então nós temos que pegar isso aí realmente pelo cangote e resolvermos a situação das filas, das cirurgias atrasadas, enfrentar essa questão que talvez eu não vi ninguém ainda falar sobre esse assunto, essa questão do déficit da educação pós-pandemia, está tendo todo mundo tratando como se nada tivesse acontecido. Nós temos que ter um alerta no governo sobre isso e melhorar a situação da infraestrutura também, que aí eu volto na questão aqui de Uberlândia, por exemplo, desse anel viário, que é uma novela. Nós melhoramos muita coisa, mas temos que melhorar aqui muitas questões de obras, haver um reconhecimento da importância de cada região do Estado, no que ela pode contribuir para o avanço do Estado, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu quero, assim, parabenizar a população de Minas Gerais pelas escolhas que fez. Nós estamos num bom caminho e vamos enfrentar e melhorar a situação do nosso Estado. Deputado, eu costumo falar que estamos longe de esgotar a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Band Entrevista e desejar boa sorte para o senhor nessa nova empreitada, nessa empreitada revalidada nas urnas aí para o senhor. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Bagnete. Realmente, eu que tenho que agradecer
agradecer ao Grupo Band por essa oportunidade e dizer simplesmente muito obrigado ao povo de Minas Gerais. Tá certo. Vanessa Pires, obrigado pela sua parceria mais uma vez aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço e semana a semana estaremos aqui juntos. É isso mesmo. Band Entrevista, então, começando a série de entrevistas com os deputados e deputadas eleitas agora, eleições 2022, né, começando com o deputado Leonídio Bolso, deputado estadual, pela 6ª vez. O Band Entrevista vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Nos encontramos no próximo programa.